Vamos falar então agora da reprodução bacteriana. As bactérias, elas têm os dois tipos de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. No entanto, se você se lembra das suas aulas passadas aí de biologia ou de ciências, no ensino fundamental, você deve ter aprendido que, em alguns casos, alguns professores usam dessa ferramenta, né? Que a reprodução assexuada é aquela que não tem a troca de gametas, e que a reprodução sexuada envolve a troca de gametas. No entanto, na verdade, não são necessariamente gametas. As bactérias nos provam isso. O que se deve ter é a participação de moléculas ou fragmentos de DNA que alterem um DNA original. Então, podemos dizer que seja uma troca de fragmentos de DNA. E às vezes não necessariamente é uma troca. Às vezes você tem uma doadora e um receptor. Você tem uma célula que doa um fragmento do DNA para outra, né? E não recebe nada em troca, porque troca se imagina que seja algo de situação recíproca, né? De reciprocidade. Mas no caso da reprodução sexuada, não. No caso da assexuada bacteriana, as bactérias elas reproduzem assexuadamente por um processo chamado de divisão binário. É um processo extremamente rápido que pode ocorrer até uma velocidade de 20 minutos. Né? Então, isso é um processo muito dinâmico, muito acelerado. Mas é sabido que em atividades muito rápidas, a chance de erro é maior. Né? Em divisões mais rápidas, a chance de se ter uma formação errada de alguma molécula é maior. E essa molécula pode ser o DNA. Com isso, então, a aceleração no processo de divisão binária, ela pode acarretar uma mutação genética. Então, ela pode originar situações mutantes nas bactérias. Agora, uma coisa também tem que ser dita antes de observarmos a imagem que retrata a reprodução assexuada. É o fato que, mesmo que as bactérias tenham alguma reprodução sexuada, elas também terão a reprodução assexuada. A reprodução assexuada é a reprodução comum a todas as bactérias, independente se ela tem outro processo ou não. Ok? Aqui está uma imagem que traz a ilustração de um processo de divisão binária. Você tem aqui na letra A bactéria. Essa bactéria inicialmente duplica o seu genoma, tá? Que o DNA aqui, então é duplicado. Essa duplicação do genoma, ela vai acontecendo e ele começa então a se dividir em dois genomas. Inicia-se um processo de divisão do citoplasma. Posteriormente, inicia-se um processo de divisão da parede celular bacteriana e, caso tenha uma cápsula, da sua cápsula. E, por fim, teremos a origem de duas células geneticamente iguais à célula-mãe, essa primeira célula aqui. O que acontece normalmente é isso. No entanto, nesse momento em que o DNA está se multiplicando, se tornando dois, né, se duplicando, melhor dizendo, pode acontecer uma falha na sua duplicação. E com isso, por sua vez, então, essa falha possa gerar uma célula diferente da outra aqui no resultado final, geneticamente falando. Né? O que para a bactéria, um ponto muito positivo, pois aumenta a variabilidade genética, caso essa mutação não seja uma mutação negativa, né, que possa vir a inativar a bactéria. Quando se trata, então, de reprodução sexuada, nós temos isso como algo comum nas bactérias. Uma das três formas ou três processos de reprodução sexuada que nós veremos é comum nas bactérias. No entanto, não significa que ela não vá ter a reprodução assexuada. Todas as bactérias têm a reprodução assexuada. Tanto é que a reprodução sexuada que nós veremos, ela simplesmente traz uma nova informação genética para a célula. Ela não necessariamente cria outra célula, né? E os três processos conhecidos, então, são
a conjugação. Na conjugação, ocorre a passagem de um pedaço do DNA, na maioria das vezes plasmidial, nem sempre, tá? De uma bactéria para outra. Isso se dá através de um canal de comunicação, uma ponte de comunicação entre uma célula e outra, que se dá através da fusão das suas paredes celulares, das suas paredes bacterianas. O DNA transferido, então, ele vai se incorporar ao cromossomo da bactéria receptora ou ao plasmídio, tem essa possibilidade também, e quando essa bactéria, então, receptora se dividir de forma binária, ela vai originar indivíduos com novas características genéticas. Nessa imagem aí, nós temos essa representação da conjugação. Duas bactérias, duas células bacterianas. Aqui nós temos a célula doadora, onde um pedaço do seu plasmídio vai ser doado. Aqui temos a formação da ponte, que vai conectar a doadora à receptora, né? Elas aderem às suas essas paredes celulares aqui. O fragmento ele vai sendo cedido à célula receptora. Nesse caso aqui, ele vai formar um plasmídio, mas muitas das vezes ele se adere ao genoma da célula receptora. Nesse momento aqui, ocorre um rompimento entre as duas células, e essa célula aqui, então, ela é geneticamente diferente do que ela era no passado. Ela sofrerá posteriormente a divisão binária e dará origem a bactérias diferentes. Isso aumenta, então, a variabilidade genética das bactérias, o que é um fato muito positivo para elas, pois o aumento da variabilidade genética aumenta a resistência da espécie à extinção, aumenta as chances de sobrevivência. A outra maneira de se reproduzir sexuadamente é a transdução. Nesse tipo de reprodução, vão estar presentes os vírus. Se você se lembrar, existe um grupo de vírus chamado bacteriófago, que vão parasitar as bactérias. No caso, quando isso acontece, pode ocorrer de um pedaço do DNA bacteriano estar acoplado ao DNA viral, e esse, então, entrar dentro da cápsula viral, e quando essa cápsula viral for injetada em outra bactéria, esse DNA bacteriano que está incorporado no viral, inativar a ação do viral e aderir-se ao DNA da bactéria que recebeu a injeção do DNA viral. Ele vai se unir ao DNA bacteriano e gerar um DNA novo, né? O exemplo se encontra aqui nessa imagem. Nós temos um processo normal de um vírus de bactéria, de um fagossoma, por exemplo, né? Ele chega, se acopla, libera o seu DNA. Seu DNA se une aqui ao plasmídio, por exemplo, ou ao DNA genômico, tanto faz. Quando esse DNA aqui, então, gerar os novos DNAs virais, um fragmento dele vai estar junto, vai estar acoplado, vai estar montado. Então, o que nós temos aqui é um DNA viral com um pedaço de DNA bacteriano. Eles vão ser encapsulados, né? Eles entram aqui na cápsula do vírus e são liberados no ambiente. Quando, então, esse bacteriófago ele chega até a bactéria que ele vai hospedar e libera o seu DNA, o DNA não é só dele mais. Esse novo DNA se acopla ao DNA bacteriano e muda o DNA bacteriano, tornando a bactéria, então, geneticamente diferente ao que ela era. Isso, então, cria uma nova característica, né, para essa bactéria. Ela passa a ser geneticamente diferente. E, por sua vez, quando ela realizar o processo de divisão binária, ela vai dar origem a bactérias geneticamente diferentes da que ela era inicialmente, aumentando também a variabilidade genética. A transdução, em alguns casos, é chamada de recombinação genética, pois existe essa recombinação a partir de um fragmento trazido por um vírus
de outra bactéria. E, finalmente, o processo de reprodução sexuada bacteriana, chamada de transformação. Nesse processo, pedaços de DNA bacteriano existentes no meio entram em outras bactérias e se incorporam à sua cromatina, formando novos tipos de indivíduo. Esse processo ele acontece de forma espontânea no meio, na natureza. Mas ele pode ser confirmado em ensaios de cultivo bacteriano. Então, em algumas tentativas de tentar reproduzir esse tipo de condição, obteve-se sucesso. Foi possível confirmar que pedaços de DNA que se encontram próximos de bactéria podem entrar dentro da bactéria e incorporar-se ao seu DNA, tornando-a diferente. Então, com isso, nós temos um aumento também da variabilidade genética. Você tem aqui uma célula bacteriana, ela sofreu uma lise celular, ela se fragmentou, e os seus fragmentos de DNA ficam soltos no meio. Uma outra célula bacteriana, que, entre aspas, passava por ali, né, tem um desses fragmentos de DNA aderido à sua membrana, ele é incorporado pela célula, né, e ele, por sua vez, dentro do hialoplasma celular, ele vai se unir ao cromossomo celular. Aqui ele está, então, incluso, e ao sim aderir ao cromossomo celular, essa célula, então, passa a ser geneticamente diferente do que ela era antes, quando a sua divisão assexuada, sua reprodução assexuada aconteceu, ou seja, quando ela se dividir ao meio por divisão binária e gerar novas duas, essas duas serão geneticamente diferentes do que ela era lá no início. Então, isso aumenta a variabilidade genética. O que vocês têm que pensar é que tem várias bactérias juntas. Uma sofrerá a reprodução sexuada, então ela criará um novo grupo de bactérias diferentes geneticamente do que ela participava. Isso vai acontecendo, né, em inúmeras ocasiões, aumentando a variabilidade genética das bactérias, o que pode conferir a elas, por exemplo, resistência a antibióticos.